Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais uma aula com o professor Rodolfo Reis. Mas quem é Rodolfo Reis? Nunca ouvi falar, não sei onde vive, não sei onde mora. Calma, Rodolfo Reis é esse daqui que vos fala. Muito prazer, com licença para entrar na tua casa. Espero que você esteja sentado, bem confortável. Busca um cafezinho e vamos desfrutar dessa aula aqui comigo hoje, ok? Então, não fica nervoso. Rodolfo, vai ser sobre o quê? É matemática? É física? Hoje a aula vai ser de física. Vamos ver um pouco aqui de circuito elétrico. Vamos estar vendo aqui a associação de resistores em série. Não se preocupa se você não sabe o que é um resistor em série. Nós vamos estar vendo isso aqui tudo hoje, ok? Então, só peço que você acalme o teu coração, fique comigo e, se eu merecer, no final desse vídeo, você vai lá e deixa um like. Deixa ver primeiro, calma, não aperta o like ainda não. Calma aí, aguenta o coração. E, se eu merecer um pouco mais, você compartilha e deixa um comentário. Rodolfo, me ajudou, ok? A família agradece. Então, vamos lá. Então, Rodolfo, o que é associação de resistores em série? Primeira coisa, existe uma equação que é muito importante quando nós estudamos circuito elétrico, quando nós estudamos eletricidade. Essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ela é muito importante. Essa fórmula é a primeira lei de Ohm. Essa equação aqui é a primeira lei de Ohm, ok? Então, ela é muito importante. São duas. Hoje nós vamos estar vendo essa daqui, que é a primeira lei de Ohm. E ela é muito interessante, já resolve aqui todos os nossos problemas. Você vai ver. Rodolfo, vamos entender o que significa cada uma dessas letras. U é igual a RI. Alguns livros, né, você pode ter já ouvido falar, V igual a R vezes I é a mesma coisa. V ou U é a mesma coisa, ok? Quer dizer o mesmo. Então vamos lá. O que significa esse U, Rodolfo? Esse U é a tensão, ok? Ou também conhecido, né, como a diferença de potencial, a queda de tensão. A queda de tensão num circuito, né, ele está ligado diretamente, ela é diretamente proporcional ao que, Rodolfo? A minha corrente. Então, a queda de tensão, né, é ligada diretamente proporcional à minha corrente. Eu tenho que ter isso em mente, ok? Então, eu vou escrever aqui. Esse U é o quê? É D, que D feio, DDP, diferença de potencial, é a minha tensão, ok? Esse R, quem é esse R, Rodolfo? Esse R é o quê? O meu resistor, é a minha resistência, é a minha resistência, ok? É a minha resistência. E esse I, Rodolfo? Esse I é a minha corrente. Então, é a minha corrente elétrica. Ok? Unidades de medida para cada um desses, Rodolfo. A DDP, a minha tensão, vai ser aqui em volts. A minha resistência, você já deve ter visto essa letrinha grega aqui, né? O ômega. Resistência vai ser em ohms, ok? E corrente elétrica vai ser em ampere, ok? Então, opa, vocês não estão conseguindo visualizar, vou chegar isso aqui para o lado. Ficou aqui muito para o canto. Ok? Agora sim. Então, tá aí. Minha corrente elétrica em ampere, a minha resistência em ohms e a diferença de potencial, que é a minha tensão, em volts. Ok? Rodolfo, então vamos lá. O que é? Ah, uma coisa muito importante. Esse URI que eu escrevi aqui, vou colocar aqui em cima. Esse U
igual a R vezes I, você pode já ter visto em algum livro, né, e pode estar se perguntando, Rodolfo, eu vi num livro e estava escrito assim, ó, UAB. O que significa esse UAB, Rodolfo? Esse UAB significa o seguinte: a diferença de potencial, essa queda de tensão, é medido entre os pontos. Aqui, ó. Entre as extremidades do meu resistor. Assim que eu vejo essa diferença de potencial, essa queda de tensão, eu vejo entre aqui o ponto A e o ponto B. Assim eu vejo, né, essa diferença de potencial. E como que eu vejo isso? Passa aqui uma corrente e eu quero saber qual foi a diferença de potencial, o que essa resistência, ok? Qual foi a resistência que esse meu resistor fez para essa corrente, ok? Que passou aqui. Eu quero saber qual foi essa diferença de potencial. Tudo bem? Então, isso é interessante a gente saber também. Rodolfo, vamos lá. Então, o que é um resistor em série? Um resistor em série, você tem que ter em mente o seguinte: resistor em série, passa uma corrente no teu circuito. Então, eu tenho aqui um circuito, ó. Vou apresentar esse circuito aqui para vocês. Eu tenho aqui um circuito, passa aqui uma corrente, ok? E nessa corrente que está passando aqui, ela só tem um caminho para seguir. Ela vai passar pelo, vamos chamar, resistor 1 e resistor 2, ok? Essa minha corrente vai passar por esses dois resistores. Ela só tem esse caminho, ela só tem essa direção. Então, quando isso acontece, tem o mesmo caminho para essa corrente passar, a gente diz que esse circuito, essa associação de resistores está em série, ok? Quando ela só tem um único caminho para passar. Então, a associação de resistores em série, ela só tem o quê? Um mesmo caminho para a corrente elétrica, ok? Então, isso é muito importante, a gente ter isso em mente. Então, visto isso, eu tenho ali dois resistores. Complicado, né? Eu trabalhar com 2, 3 resistores. Rodolfo, eu não poderia trabalhar com um único resistor? É mais interessante. Então, pensando nisso, o que aconteceu? A gente não pode substituir um único resistor, tirar outro, né? Alterando ali o meu circuito. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar esses resistores e colocar um resistor único. Um resistor que seja o quê? Equivalente àqueles resistores que eu tinha. Então, o que é, né, esse resistor equivalente? É você substituir esses resistores que estão entre o ponto A e o ponto B e colocar um único resistor, um resistor equivalente. Ele é equivalente ao que, Rodolfo? Por exemplo, se o resistor 1 mide 5, ok? E o resistor 2 mide 3, ok? O meu resistor equivalente tem que valer quanto? Eu tenho que colocar algo equivalente a isso, o 5 e o 3, de tal forma que o meu circuito não perceba essa alteração. Quer ver um exemplo mais fácil para você entender? Você está segurando duas caixas nos braços. Você está aqui segurando duas caixas e está com os olhos vendados, certo? Eu tiro essas duas caixas, certo? Do seu colo, eu tiro essas duas caixas dos seus braços e coloco uma única caixa com a mesma massa. Então, por exemplo,
você está segurando duas caixas, cada uma pesando aqui 5 quilos. Eu tiro essas duas e coloco uma de 10. Alterou o peso aqui no teu braço? Não, você está sentindo o quê? O mesmo peso aqui no teu braço, ok? Então, isso seria o quê? Uma caixa equivalente, né? Um resistor equivalente, quando você tira e não altera ali o circuito. Então, o resistor equivalente, ele é igual à soma de todos aqueles resistores, independente da quantidade, ok? Então isso é o resistor equivalente. Vou colocar aqui para você não perder isso, ok? Entendemos essa parte. Ok, vamos fazer um exemplo para você visualizar isso melhor. Então vamos lá. Vamos aqui para essa partezinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou trazer aqui para baixo. Vamos lá. Então tá ali. Ok. Vamos entender aqui. Eu tenho aqui, né, uma pilha, uma bateria, ok? Aqui de 10 volts. Tudo bem? E nesse meu circuito, eu tenho aqui dois resistores. E eu pergunto, qual é a corrente elétrica que está circulando nesse meu circuito? Ok? Essa é a pergunta. Qual é a corrente elétrica? Qual é o valor do I? Então, eu vou ter que lembrar aqui, né? U igual a R vezes I. Então, eu sei quem é U? Eu sei quem é essa minha tensão? Sei, 10 volts. Eu sei quem é aqui os meus resistores, o meu R? Sei. Só quem está faltando é quem? O I, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. A fórmula diz assim, U é igual a R vezes I. Mas, Rodolfo, eu tenho ali dois R's. Eu faço um, depois faço outro? Não. Qual é o resistor equivalente a 2 e 3 ohms? Então, é isso que você vai fazer. Então, isso daqui é o mesmo se eu tivesse isso daqui, ó. 10 volts. E aqui em cima, 2 mais 3, 5 ohms. Ok? Um único resistor equivalente. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem é U? 10. Quem é R? 5 vezes I. Esse 5 está multiplicando, passo para lá dividindo, isso daí tudo você já sabe. Ficou 10 dividido por 5 e é igual a 2. 2 o que, Rodolfo? 2 o que? Ampere, ok? Unidade de medida da corrente é ampere. Então, ficou aqui assim. Então, vamos lá. Continuando. Eu tenho como saber, sabendo que essa minha corrente aqui, que passa nesse meu circuito, é de 2 amperes, eu faço agora aqui uma pergunta para vocês. Qual é a diferença de potencial no primeiro resistor? É isso que é, né? Para isso que serve a lei de Ohm. Você saber essa diferença de potencial, ok? Então, vamos lá. Nesse meu primeiro resistor, eu vou colocar aqui que aqui eu tenho 10 volts e desse outro lado aqui eu tenho 0 volts. Vocês vão entender o porquê que eu coloquei isso. Tudo bem? Então vamos lá. Calculando aqui, eu quero saber essa diferença de potencial somente aqui nesse meu primeiro
resistor. Qual é essa diferença de potencial? Então, isso que a gente vai calcular. U é igual a R vezes I. Quem é a diferença de potencial? É o U, né? É o que eu quero calcular. Então, qual foi essa queda de tensão? Traduzindo, qual foi essa queda de tensão após passar aqui 2 amperes? Qual foi a queda de tensão? Eu entrei com o meu circuito aqui, ó, com 10. Mas será que após passar no primeiro resistor ele continuou saindo ali com 10? Ou teve uma resistência ali e eu perdi, né? É isso que a gente estuda, essa queda de tensão, essa diferença de potencial. Então vamos ver aqui. O U, eu sei? Sei. Olha aqui o meu U, 10. Eu sei. Não, desculpa. 10 é o inicial. É o U, é o que eu quero saber. É essa diferença. Eu sei aqui a minha corrente e eu sei aqui o meu resistor. Então é isso que eu vou fazer. Como é que vai ficar? U é igual a 2, que é o resistor, 2 ohms, vezes quem? A minha corrente. Então, U vai ser igual a 4 volts. Então, eu entrei com 10 e saí com quanto? Cheguei aqui nesse ponto, 10 tirando 4, foi a diferença de potencial, eu cheguei aqui com 6 volts, ok? 10 menos 4, foi quanto ficou, foi essa diferença, foi essa queda, fiquei com 6. Agora vamos fazer isso para o resistor de 3 ohms. Então, vai ficar, vou mudar aqui a cor, vai ficar assim, U é igual, qual o valor do resistor, da resistência? 3. Qual é o valor da corrente? 2. U é igual a 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6 volts. Eu entrei com 6 e tive aqui uma diferença de potencial de 6. 6 menos 6, então saí daqui com 6, passei para cá, né? Tive aqui menos 6, passei para cá, cheguei no 0. E tá certo, né? Então, por que, Rodolfo? Isso daqui nada mais, nada menos do que o quê? Conservação de energia, ok? Então, se eu tinha 10 volts e percorri ali, tive uma diferença de potencial de 6, depois uma diferença de 4, depois uma de 6, total de quê? De minha diferença de potencial de 10. Entrei com 10, perdi 10, zerou. 10 menos 10, 0. Ok? Então, tá aí explicado para vocês, né, o que é resistência equivalente, né? Você identificar um circuito ali, a associação de resistores em série, quando a corrente passa pelo mesmo caminho, ok? Vimos aí como que eu acho a resistência equivalente, depois vimos aqui um exemplo aqui, né, para descobrir a corrente, depois descobrimos a diferença de potencial em cada resistor, ok? Espero que eu tenha ajudado. Compartilha aí, deixa seu like, acho que eu fiz por merecer o teu like. Comenta aí, Rodolfo, ajudou muito. Vamos para o próximo vídeo.